Boa noite. Vamos continuar o nosso estudo sobre os principais tripanossomas de importância em medicina veterinária. Depois de falarmos sobre o tripanossoma evans, tripanossoma vivax, o tripanossoma equiperdum é o próximo assunto. Como vocês sabem, ele pertence à família Trypanosomatidae, o gênero Trypanosoma e a espécie é o Trypanosoma equiperdum. É um tripanossoma que no passado esteve presente em alguns animais no Brasil, mas que ultimamente, pelo menos aí há uns 25 anos, não temos notícia desse tripanossoma. Pode ser porque ele não exista mais, mas pode ser porque não se tem pesquisas, né? E nem um diagnóstico correto que confirme a presença dele entre os animais. Muito bem. Esse tripanossoma causa uma doença que é conhecida como mal do coito, dorina ou dourina, mofo, escancho horrengue e também mal do foveiro, isso no sertão da Bahia. Essa doença, ela foi verificada pela primeira vez na América do Sul por Dr. Massillon Saboia em 1901. Ele fez o isolamento do parasita em cavalos mofados e provenientes do estado do Ceará. Nós vamos explicar por que ele chamou de cavalos mofados. É um tripanossoma considerado causador de doença em outros vertebrados, incluindo o homem, portanto, uma zoonose, e que ocorre mais frequentemente nos meses de abril e de maio. Aqui nós temos a distribuição mundial, na Europa, na Ásia, África e na América do Sul. Esse tripanossoma, ele apresenta cinetoplasto bem definido, ele tem uma forma bem alongada, com 25 a 28 micrômetros de comprimento, núcleo e blefaroplasto bem visíveis, o citoplasma dele é granuloso, tem um flagelo longo e a membrana ondulante ela é bem desenvolvida. Então, mostrando aqui o flagelo longo, esta é a região anterior, esta região é o posterior, onde se situa o cinetoplasto. Esse tripanossoma, como os outros, multiplicam-se por divisão binária ou cisparidade, e a divisão binária inicia pelo cinetoplasto, posteriormente o núcleo, e aí nós temos dois indivíduos. É uma divisão por cisparidade nos flagelados, sendo longitudinal. Aqui nós temos as diferenças entre as espécies e é o que vamos pedir em prova para vocês. Lembre-se que o Trypanosoma vivax, ele tem um cinetoplasto subterminal e a membrana ondulante é pouco desenvolvida. O Trypanosoma evans, ele tem formas com cinetoplasto e formas sem o cinetoplasto, visível à microscopia óptica. E tem uma membrana ondulante bem desenvolvida. O Trypanosoma equiperdum tem uma membrana ondulante bem desenvolvida, um cinetoplasto também grande, mas granuloso.
que diferencia do cinetoplasto do Evans, que não é granuloso. Bom, quem são os hospedeiros? Equinos. Os equinos são os hospedeiros naturais do Trypanosoma equipedo. Como reservatório natural, nós temos os muares, né? Então, temos os burros como reservatório natural. Onde se localiza estes trypanossomas? Eles se localizam na mucosa urogenital, ou seja, no sistema genital. Vocês podem encontrar o trypanossoma circulante em sangue periférico, mas, em geral, é muito pouco provável, porque ele se concentra aqui no sistema genital. Então, como se faz a transmissão? Esse é o único trypanossoma que não se situa nem na seção salivária, nem na seção estercorária. Por quê? Porque ele é uma doença venérea e ele é transmitido pelo coito, pela relação sexual e de vertebrado a vertebrado. Não há interferência aqui de um vetor invertebrado. A transmissão transplacentária, ela é difícil de ocorrer, né? Se acontecer a infecção materna, isso pode levar à morte do feto. Pode ser transmitido pelo leite e pelo colostro. E também a contaminação, ela pode se dar pela conjuntiva. Como se faz? Quando a mucosa nasal ou a conjuntiva, ela tem contato com a vagina de éguas que são infectadas, porque existe uma descarga mucopurulenta muito rico em trypanosoma. É bom lembrar que surtos podem ocorrer em qualquer parte do mundo se você introduzir equinos doentes ou crônicos em uma população sadia. O período de incubação, ele tem entre 2 a 12 semanas. O curso geralmente é crônico, porque casos agudos raramente são diagnosticados. Quais são os sinais clínicos? Nós temos que dividir a sintomatologia clínica em 3 fases. A primeira fase, no macho, ela situa entre 11 a 20 dias pós-infecção. Na fêmea, de 5 a 6 dias pós-infecção. Os sinais clínicos da primeira fase são febre, prurido, o animal fica inapetente, ele começa a ter descargas vaginais, como se tivesse encio, bastante muco. Aí depois você observa ulcerações vaginais e começa a observar, tanto no macho quanto na fêmea, um edema com despigmentação dos órgãos sexuais. Na segunda fase, aparecem placas cutâneas. Essas placas cutâneas aparecem nos flancos e também nos órgãos sexuais. E você vê umas manchas na pele que eles chamam de manchas de sapo, né? E nessa fase pode ocorrer um aborto. Uma outra observação
é que os animais apresentam paralisia dos músculos faciais, oculares e músculos esqueléticos. Então, em seguida, essa paralisação dos músculos, você vai encontrar incoordenação e, posteriormente, a paralisia. Na terceira fase, você vai ter a paralisia ou paraplegia, e o animal ele começa arrastando inicialmente por uma pata. Logo depois você observa o emagrecimento, ele entra em convulsão e aí sobrevém a morte. Muito bem, o diagnóstico ele é feito pela pesquisa dos parasitas na serosidade dos órgãos genitais. Não adianta querer procurar o parasita no sangue, porque raramente ele vai ser encontrado no sangue. Então, você tem que procurar este parasita na serosidade dos órgãos genitais, onde você pode fazer lavagens vaginais nas fêmeas e uretrais no macho. E aí, nesses líquidos de lavagens, o que você pode encontrar? O parasita. Como controle, gente, eles recomendam castração de animais positivos. Ou melhor, a eliminação de animais doentes. E que faça um bom exame nos reprodutores para que eles não tenham a doença e, ao cobrir as fêmeas, eles vão disseminar a doença entre as fêmeas. Aqui você tem um edema abdominal e um edema genital em equino. Nós vamos apresentar para vocês agora alguns casos clínicos e vocês terão que buscar o trabalho nas revistas que estão aqui abaixo no slide. E aí ler sobre este trabalho. Por quê? Porque estes casos clínicos, eles podem ser colocados na prova. Então, vocês precisam estudar estes casos clínicos nos trabalhos que nós estamos dando como referência, que no caso é na Ciência Animal Brasileira, vocês podem consultar pela internet, é um trabalho de 2006, o volume 7, número 4, e aqui nós temos a página 455 a 460. Então, o que aconteceu? Numa propriedade do município de Formoso do Araguaia, em Tocantins, tem uma propriedade rural e que iniciou com ocorrência de casos de aborto. E também ocorreu mortalidade e também alguns animais bem debilitados. A fazenda tinha 250 animais da raça Brahma. Essa raça era procedente do estado de São Paulo e foram introduzidos na propriedade havia 6 meses. Logo então começaram os sinais clínicos. O animal doente apresentava fraqueza, apatia, palidez de mucosas, emagrecimento, aborto, em novilhas gestantes e, em alguns casos, nós observamos a morte do animal. A suspeita clínica preliminar, que foi feita pelo veterinário da propriedade, seria tristeza parasitária bovina. A tristeza parasitária é causada por um protozoário do gênero Babesia e por uma bactéria do gênero Anaplasma. E então eles fizeram o tratamento com
o diaminazeno, que é o Ganazeg, nessa dose de 3,5 miligramas por quilo, e a oxitetraciclina na dose de 10 miligramas quilo. O Ganazeg ele é indicado para o tratamento de babésia, e a oxitetraciclina ela é indicada para o tratamento do anaplasma. Desculpa. Alguns animais recuperaram as condições clínicas, enquanto outros não responderam ao tratamento. E novos casos foram surgindo, e assim como alguns animais também foram morrendo. Examinaram-se 16 animais do lote problema, que seriam aqueles 250 animais, entre os quais 9 apresentaram sinais clínicos compatíveis com históricos que acabamos de descrever. Fizeram exame dos animais, fizeram a colheita de sangue, esfregaço, técnica do microhematócrito e fizeram o esfregaço com a fixação e coloração e foram observar a um microscópio óptico. Bom, os sinais clínicos dos 9 animais eram emagrecimento, edema de barbela, febre, palidez de mucosa, icterícia evidente em um animal. Então, significa que esse animal estava anêmico e que havia uma hemólise muito grande e com formação de ácidos biliares, né? Principalmente a bilirrubina, e bilirrubina, elas aumentavam a concentração na corrente sanguínea e começava a se depositar nos tecidos, e você via aquela coloração amarelada nas mucosas. No sangue, observaram triplo mastigota sanguícola e fizeram a morfometria. Então, o exame microscópio revelou morfologia típica e valores morfométricos dentro dos parâmetros de referência para a espécie de Trypanosoma vivax, conforme descrição de Roary em 1972. A média estava de comprimento total 19,42 micrômetros, com desvio de 3,35 micrômetros, referente ao comprimento total dos tripanossomas. Então, aqui foram os tripanossomas, as formas, né, tripomastigotas sanguícolas do vivax, que foram observados ao microscópio, né, nesse surto de tripanosomias em bovinos no município de Rio Formoso. O segundo caso clínico aconteceu em uma propriedade A, com 125 equinos, 52 morreram. A propriedade A recebeu ao redor de 80 éguas de outras propriedades para cobertura. Dessas, 66 adoeceram e 56 morreram após voltarem para suas propriedades de origem. A doença clínica foi observada em 21 equinos. A propriedade A está localizada entre 2 rios, no município do Alegrete, Rio Grande do Sul. A população de equinos da raça crioula na propriedade A era de 120 éguas e 5 garanhões. Desses, morreram 50 éguas e 2 garanhões. Aqui você tem um sinal clínico que foi bem evidente,
que era acentuada a atrofia dos músculos da coxa. Os animais estavam magros e apresentavam anemia. Os sinais clínicos mais evidentes eram emagrecimento progressivo, apesar de terem um apetite voraz, incoordenação, letargia, não tinha uma estabilidade dos membros pélvicos, eles eram estáveis, as massas musculares atrofiavam, músculos dos membros pélvicos, tinha dificuldade para levantar, tinha fraqueza muscular, muita palidez das mucosas, edema subcutâneo, abortamento. Os equinos com a doença crônica mostravam emagrecimento progressivo e não se recuperavam. Os poucos animais que sobreviveram mantêm-se até agora em mau estado corporal. Aqui vocês podem observar os sinais neurológicos encefálicos. O animal com andar atáxico pode ser percebido pelos membros torácicos afastados e pelo cruzamento dos membros pélvicos. Esse andava em círculos e ele tinha déficits de propriocepção acentuados. Aqui o animal com sinais neurológicos encefálicos, e isso estava provocando um colapso do corpo sobre os membros torácicos. Daí foram feitos exames de sangue sorológicos pelo ELISA, a necrópsia em animais que morreram e os exames anatomopatológicos. E o resultado demonstrou que a doença que havia vitimado dezenas de equinos no Rio Grande do Sul entre 2003 e 2004 tratava-se de tripanosomíase por Trypanosoma evans. E eles apresentaram, pelos exames anatomopatológicos, uma encefalite necrosante grave e que os parasitas puderam ser demonstrados no tecido encefálico em associação com as lesões. Então, eu coloquei esses casos clínicos para que vocês consultem os trabalhos que eu forneci a referência, leiam esses trabalhos com atenção, porque na prova nós podemos colocar esses casos clínicos de uma forma diferente, mas que vocês terão que dar o diagnóstico e, inclusive, eu perguntaria quais os exames que você solicitaria para confirmar o seu provável diagnóstico. Porque você vai ter que me dar um provável diagnóstico, mas para que você consiga comprovar, você vai necessitar de exames. Então, você terá que me dizer quais os exames seriam necessários para que o seu diagnóstico provável seja um diagnóstico definitivo. Ok? Obrigado.